Olá, está começando mais um BMC Business, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com a Marcele Lemos, CEO da Coface da América Latina. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Coface é referência mundial em seguro de crédito e ajuda mais de 50 mil clientes a identificar e gerenciar os riscos de não pagamento. Ela está preparada para oferecer cobertura em mais de 200 países e opera com sua própria rede internacional. Com isso, pode oferecer às empresas a cobertura de suas filiais com um único contrato. Os 350 analistas de risco da Coface tomam mais de 10 mil decisões por dia em todo o mundo e trabalham para proteger as empresas contra a inadimplência. A companhia existe há 75 anos e é referência mundial em seguro de crédito e chegou na América Latina em 1997, onde tem escritórios na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. A Coface está listada na bolsa Euronext. E você quer saber mais sobre a Coface? Participe então da nossa conversa, mande pelo chat a sua pergunta para Marcele Lemos, que é CEO da companhia, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse grupo aqui no BMC Business. Deixa eu ver se ela já está conectada. Olá, Marcele, seja muito bem-vinda aqui no BMC Business. Olá, Hanna. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no programa com vocês hoje. Imagina, o prazer é todo nosso. Marcele, né, é muito bom poder conversar com a primeira mulher a ocupar o cargo de CEO, né, no mercado de seguros, né, aqui no nosso país. Queria que você falasse, então, começasse a nossa conversa de hoje, falando qual é a sua visão em relação ao setor, né, nos dias atuais e quais são as vantagens também e os desafios que você vê aqui no mercado brasileiro. Bom, como foi apresentado aí, né, logo no comecinho, falando um pouco da Coface, a Coface, ela é uma seguradora de crédito. Então, nós fazemos seguro de crédito interno e seguro de crédito também externo, ou seja, a gente cobre operações de uma empresa brasileira que está fazendo uma venda para outra empresa brasileira e também uma empresa brasileira fazendo uma venda para uma empresa no exterior, que aí seria o seguro de crédito à exportação. Aqui no Brasil, o mercado de seguro de crédito, ele ainda é um mercado muito tímido, né? A gente está falando aí de um total de prêmio no mercado de aproximadamente 550 milhões de reais, o que ainda é muito tímido. A gente tem um país enorme, com grande potencial ainda para crescer. E falando também da América Latina, na América Latina o total de prêmio desse setor é de 400 milhões de dólares, né? Também muito tímido, a gente tem aí um grande potencial para crescer. Por que a gente ainda não conseguiu explorar totalmente esse mercado, né? Na verdade, o seguro de crédito, ele é relativamente novo, digamos, a gente está falando aí de aproximadamente 23 anos no mercado, enquanto a Coface tem 75 anos, né? Porque ela foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial pelo governo francês, pelo presidente Charles de Gaulle. Então, na Europa, o seguro de crédito ele é muito conhecido pelas empresas, ele é uma ferramenta utilizada pelas empresas na sua estratégia financeira e também de desenvolvimento de negócio. E como que esse produto pode ajudar as empresas, né? Aí a gente falando um pouco dos benefícios do seguro de crédito. O seguro de crédito, ele é, na verdade, quando o cliente contrata, uma empresa contrata o seguro de crédito, ele está levando um guarda-chuva de serviços. Então, a empresa, ela passa para a seguradora o portfólio de clientes dela, que ela vai fazer vendas durante o ano, se a gente considerar um período da apólice de um ano. Nós vamos analisar esses clientes e vamos atribuir um limite de crédito para cada cliente. A empresa que contrata o seguro, que é o segurado nesse caso,
ele vai fazendo a venda e dá um prazo, que pode ser um prazo até 180 dias, a 1 ano, 2 anos, ou até mais, dependendo do tipo da operação, e ele faz a venda, e o que vai garantir ele que daqui a 1 ano ou 180 dias, ele vai conseguir receber esse montante, né, o valor daquela venda? Porque o seguro de crédito a gente faz a garantia do recebível, né, não é da mercadoria. Então, muita coisa pode acontecer em 1 ano ou 180 dias. A empresa pode ter algum problema financeiro e não conseguir honrar a dívida no prazo determinado. E aí que entra o seguro, porque a gente atribui o limite de crédito, a empresa pode fazer a venda de uma forma segura, e se tiver alguma ocorrência e o cliente dele não conseguir fazer o pagamento, algum tipo de inadimplência, a seguradora está fazendo a indenização. Depois nós somos subrogados ao crédito e fazemos todo o serviço de cobrança, né? Tanto amigável quanto também a parte judicial. Então, o seguro de crédito, o que ele oferece? Ele oferece o monitoramento da carteira de cliente, porque a gente atribui o limite de crédito e a gente monitora esse risco durante a vigência de 1 ano, analisando as informações financeiras e qualquer fragilidade identificada, o nosso cliente recebe uma comunicação sobre o que está acontecendo com a empresa. A gente faz um escoreamento, digamos, da carteira. Então, para cada cliente dele, do portfólio dele, tem um score, que na categoria da COFAS, na classificação da COFAS, vai de 0 até 10, 10 é o melhor risco. Então, ele consegue também olhar o portfólio de cliente dele e ver como que está a concentração em clientes com maior probabilidade de default ou menor probabilidade de default, de acordo com todo esse escoreamento que a gente faz na carteira do cliente dele. Então, ele consegue também explorar novos mercados, né? Porque ele consegue direcionar a equipe dele comercial. Vamos vender mais nesses clientes, porque tem uma capacidade maior até de ter mais limite de crédito, né? Que é uma empresa com menor probabilidade de default, ele consegue direcionar. Outro ponto também interessante, Hanna, é que o seguro de crédito, ele pode ser utilizado como uma garantia para uma operação financeira. Então, a empresa ela pode ir a uma instituição financeira e, se ela quiser antecipar os recebíveis dela, que vão vencer daqui a 180 dias, por exemplo, ela consegue apresentar o seguro de crédito como uma garantia. Então, ela consegue apresentando o seguro de crédito como uma garantia, na verdade, a instituição financeira ela passa a correr o risco da seguradora, né, e ela consegue até muitas vezes ter aí um spread melhor na negociação dessa operação financeira junto às instituições financeiras. Perfeito. E no período em que você esteve à frente da filial brasileira, você consolidou a COFAS como líder no segmento de seguro de crédito aqui no país. Qual foi a estratégia da companhia para conseguir se consolidar aqui? E também quais seriam os produtos do portfólio da empresa que mais contribuíram para que vocês alcançassem esse resultado? Olha, desde o início, a COFAS ela sempre focou muito no seguro de crédito interno e no seguro de crédito externo. E há aproximadamente 3 anos, também começamos a lançar produtos, serviços ao mercado. E que serviços são esses? Esses serviços são soluções financeiras para gerenciamento de risco das empresas, para auxiliar as empresas no dia a dia. Então, as empresas, por exemplo, que não têm um seguro de crédito, a gente oferece para ela também o serviço de análise de crédito. Então, a gente dá uma opinião de crédito dos clientes dela. A gente oferece informação, então se ela vai explorar um mercado novo e não conhece a empresa, a gente vende o relatório também das empresas para ela conhecer bem qual é o cliente que ela vai começar a ter uma relação comercial. Nós também fazemos todo esse score do portfólio da empresa. A gente também consegue classificar cada cliente dela com o score, e a gente também tem esse produto para oferecer para a empresa, e aí ela consegue monitorar a carteira dela, aonde ela está direcionando, né, as vendas dela,
em clientes com mais probabilidade de default, menos probabilidade de default, ou seja, os produtos que a gente hoje consegue oferecer no mercado são tudo isso foi feito com base na expertise da Coface da seguradora, né, que é basicamente o que a gente utiliza para nosso gerenciamento de risco, nosso gerenciamento de crédito, para aprovação de crédito, e é esse serviço também que hoje a gente consegue aí oferecer para o mercado. Então, a Coface ela vem crescendo nesse sentido, diversificando o portfólio de produtos, né, com essa parte também de serviço, e isso daí é um grande drive que a gente tem para frente. A gente quer crescer muito também nessa parte de serviço, além de explorar mais ainda o mercado de seguro de crédito, que aqui na América Latina a gente ainda tem muito para fazer, muito trabalho para fazer. Porque hoje, Hanna, na verdade, quando a gente olha os clientes que a gente tem que se beneficiam do seguro de crédito, 55% do nosso portfólio na América Latina são empresas multinacionais estrangeiras. Por quê? São empresas que lá fora elas já estão acostumadas com o seguro de crédito, já conhecem, e o seguro de crédito faz parte da estratégia financeira da companhia, né? Então, para a proteção e também para o desenvolvimento de novos mercados. Uhum. Certo, e a Coface também é muito conhecida como seguradora, mas é um grupo de empresas que oferece soluções financeiras também, né? Qual é o modelo de negócios da companhia, né? A gente sabe que os nossos telespectadores sempre perguntam bastante. Queria que você falasse, então, qual é esse blend de serviços que a Coface oferece. Bom, então, do ponto de vista de serviço, a gente tem as informações, que é o relatório das empresas. Então, se a empresa quiser fazer uma análise de uma companhia e precisa de informação, nós fornecemos essa informação, que vem a informação financeira, informações cadastrais, referências comerciais, tudo isso vem nesse relatório. Outro produto a gente chama que é o Customized Credit Opinion, que nada mais é uma opinião de crédito. Então, se a empresa tem uma área financeira muito enxuta e ela precisa fazer muitas análises para que sua área comercial, para que ele atribua um limite de crédito e a área comercial comece a fazer as suas vendas baseada no limite que a empresa está aprovando, ele pode terceirizar essas análises para a gente, e a gente faz essa análise, dá a nossa opinião de crédito, e essa opinião de crédito ela é monitorada também no nosso sistema, né? Então, ele vai acompanhando quando tem uma baixa do limite de crédito, ou se ele também pode pedir um aumento do limite de crédito. Isso tudo ele acompanha dentro do nosso sistema. Então, ele terceiriza toda a parte de análise de crédito. Outro produto também que é muito comum e utilizado pelas empresas, né, que a gente vende aqui no mundo inteiro, como eu mencionei, a questão do score das empresas. E isso também as empresas utilizam muito, porque quando uma empresa entra no nosso banco de dados, todas as empresas que entram no nosso banco de dados, elas recebem o score. E os nossos analistas de crédito, no mundo inteiro, eles estão recebendo informações sobre essas empresas, né, que aí é o nosso monitoramento, estão recebendo informações diárias sobre as empresas. Então, se a empresa tem algum protesto, se ela tem alguma dívida com um banco, ou se ela está com algum atraso com alguma empresa, todas essas informações a gente vai recebendo, e essas informações, elas podem afetar o score da companhia, né? E aí a gente tem que fazer uma alteração do score, que pode ser para melhor ou pode ser para pior. E isso aí é um grande sinal, uma grande ferramenta, um instrumento também para as empresas gerirem os seus negócios, gerirem o seu portfólio de risco, né? Gerenciamento de risco das companhias. Esses são os principais produtos aí da linha de serviço, e da parte de seguro de crédito, como eu mencionei, é o seguro de crédito à exportação e o seguro de crédito interno. E só para poder exemplificar um pouco como que é essa cobertura,
A empresa que vai contratar o seguro de crédito, então, digamos que ela tenha vários distribuidores no Brasil, né, e ela vai fazer várias vendas aí durante o ano para esses distribuidores. Então, ela manda, como eu tinha mencionado, ela envia para a gente o nome dessas empresas, a gente analisa, atribui um limite de crédito, e esse limite de crédito, ele é rotativo durante o período da apólice. Então, como se fosse a ideia do cartão de crédito, né? Então, à medida que o cliente vai pagando, aquele limite volta e ele pode ir fazendo novas vendas. E esse limite ele vai girando durante o período da apólice. E tudo isso é monitorado, né, da mesma forma que a gente faz na parte de serviço monitorando quando o cliente contrata o escolhimento da carteira ou ele contrata a opinião de crédito, no seguro, o nosso segurado também, ele tem esse monitoramento que a gente faz periodicamente à medida com que a gente vai recebendo informações atualizadas da empresa, de referências ou informações financeiras atualizadas, e aí a gente vai monitorando esse risco. E, obviamente, que quando a gente identifica alguma fragilidade na empresa, isso é comunicado ao nosso segurado, o que pode afetar até a manutenção do limite de crédito, e a gente passa isso para o nosso cliente, o que pode ser até evitado um problema no futuro. Uhum. Perfeito. E Marcele, qual é a participação também da operação brasileira na COFACE Global e também na América Latina? Olha, na América Latina, a gente tem uma participação de 38% do faturamento da América Latina. Então, assim, o Brasil, ele tem um peso muito importante, né? Até porque o Brasil é um país enorme em comparação aí com os outros países da América Latina. Então, eu sempre falo que se a gente tiver um resfriadinho aqui, a gente acaba contaminando toda a América Latina. Se a gente tem algum soluço no nosso número no Brasil, a gente acaba afetando o número de toda a América Latina, porque a gente tem um peso aí relevante no faturamento da América Latina, na América Latina. A nível de grupo, a participação da COFACE ela ainda é muito pequena, né? Porque em comparação com outras entidades COFACE, como a COFACE na França, Alemanha, são entidades muito grandes, Itália, Espanha, porque são entidades que já existem há muitos anos e no mercado muito maduro, o que ainda é um pouco diferente aqui na América Latina. A gente ainda tem aí um grande desafio pela frente. E eu acho, voltando um pouco à sua pergunta, Hanna, que você tinha feito no começo do desafio, eu acho que o principal desafio para a gente do mercado de seguro de crédito, tudo começa com a cultura do seguro. O brasileiro, ele não tem a cultura do seguro. E aí, falando de uma forma muito genérica, né? A gente não tem a cultura do seguro. Então, assim, quantas pessoas fazem o seguro de incêndio da sua casa, do apartamento? São poucas, né? Quantas pessoas fazem o seguro de crédito, o seguro do carro? Não são muitas, parece que são muitas, mas ainda não são muitas, né? São poucas. Então, a gente não tem a cultura do seguro. E por quê? Porque a gente vê o seguro como um custo adicional. A gente não tem aquela cultura de ver o seguro como uma proteção, né? O que é diferente na América Latina, na Europa, por exemplo, que é um mercado maduro e que lá se faz seguro de qualquer coisa, né? O médico faz o seguro das mãos, o dentista, enfim, tudo que eles podem fazer seguro, eles fazem porque eles têm essa cultura da proteção. Então, eu acho que essa é a primeira barreira, é essa barreira cultural. E eu sempre, quando eu falo do seguro, né, e aí não só do seguro de crédito, mas de uma forma geral, eu falo que o seguro, ele contribui para a sustentabilidade do planeta. Né? Então, quando a gente fala, eu vou fazer o seguro da minha casa, é porque se tiver um incêndio, vai ser um caos, você vai perder tudo, né? E aí você vai ficar sem nada. Se você tiver um seguro, você consegue reaver a sua casa comprando outra casa com o valor da indenização que você vai ter. Então, isso contribui de uma forma sustentável, né? Para as pessoas e para as empresas também, né? E aí é onde eu falo que entra o seguro de crédito. E que é muito interessante
é que muitas vezes, quando eu vou conversar com as empresas que não conhecem o seguro de crédito, eu sempre falo, como você protege os seus ativos, né? E aí ele fala, a minha planta eu tenho seguro das máquinas, eu tenho seguro de incêndio, eu tenho seguro, enfim, todos os tipos de seguro ele tem para proteger lá a planta e todos os equipamentos que tem lá. Aí ele fala, o meu outro ativo importante que eu tenho é a minha frota de caminhões, então que estão todas também protegidos com seguro. Né? Então, ele tem o seguro do caminhão em si e ele também tem o seguro da carga. Né? Então, tudo que ele transporta também está segurado. E aí eu pergunto para ele, ok, e os seus recebíveis? Qual é a importância dentro dos seus ativos? Ele representa mais de 50% do meu ativo. E aí eu pergunto, e como que ele está protegido? E aí ele fala, é verdade, eu não tenho uma proteção. Eu não tenho nenhuma garantia. E é aí que entra o seguro de crédito, para poder proteger uma parte importante dos ativos das empresas. Perfeito. Vamos falar agora de números, né? Em 2020, a Coface Global registrou uma queda de 2,4% nas receitas totais e uma redução também de 43,5% em relação ao lucro líquido. E isso, né, comparando com 2019, né, período antes da pandemia. Qual foi o resultado da empresa no Brasil e como é que você analisa esses números também? Olha, realmente a pandemia ela acabou afetando a gente de alguma forma, né? Então, ano passado, a nível global, a gente teve aí um certo impacto, mas a Coface divulgou agora, na semana passada, os números e a gente teve aí, 2021 está sendo um ano muito bom para a Coface, com resultados assim inesperados, digamos assim, a nível mundial. O que é bom, né? Porque a gente vê uma retomada aí da economia agora em 2021, apesar de todos os problemas, e aí falando um pouco da América Latina, de todos os problemas que a gente tem visto, né, Ana? A gente tem visto aí aumento da inflação no Brasil e em vários países da região, enfim, tem várias, o desemprego, né, em 14% no Brasil, que é um tópico também que chama atenção, então a gente tem aí alguns pontos aí que aconteceram, mas mesmo assim eu acho que a gente está tendo um bom desempenho nesse ano de 2021, acho que muito em função dessa retomada, né, do mercado por conta das vacinas também, enfim, a maioria da população sendo vacinada em praticamente todos os países. Eu acho que isso tudo aí contribuiu muito para que a economia começasse a voltar aí pouco a pouco, né? Apesar de todos esses contratempos que a gente tem, inflação, enfim, que a gente vê aí no mercado. Mas a Coface do Brasil, esse ano, falando um pouco do Brasil, a Coface a gente está crescendo aí, isso falando com os números, né, até julho e comparando com os números que a gente tem através da SUSEP, que é o nosso órgão regulador das seguradoras, a gente está crescendo aí aproximadamente 20% esse ano, que é um crescimento que a gente considera muito bom. Enfim, a gente tinha uma expectativa de um crescimento um pouco menor, mas a gente está crescendo bem. E a gente vai divulgar agora, vai fechar agora o próximo mês aí de novembro, e a gente tem uma expectativa de um crescimento ainda um pouco maior, de 20% que a gente estava tendo aí até o mês de julho, né? E aí falando um pouco, comparando aí com o mercado está crescendo aproximadamente 35% até julho, aonde a Coface está crescendo aí 20%, né? A gente tem aí outros players também no mercado que também estão crescendo nesse ano de 2021. Então, a gente tem um mercado aí crescente e a gente tem aí uma boa perspectiva também para 2022. Porque eu sempre costumo dizer que em momentos de incerteza, isso acaba jogando um pouco a favor também do seguro de crédito. Então, a gente vai entrar no ano de 2022, que é um ano de eleição, e a gente sabe que o ano de eleição
é um ano que sempre traz algumas incertezas, né? Porque a gente tem aí incertezas políticas, não sabe o que vai acontecer, então é um ano que acaba trazendo algumas incertezas, e isso pode também postergar alguns investimentos em função dessas incertezas, né? E aí esse ambiente de incerteza acaba trazendo uma preocupação das companhias, e a gente percebe que são os momentos que a gente tem uma demanda maior pelo seguro de crédito. Então, esse momento de incerteza, aliado a isso, a retomada do mercado, e a gente acredita que no próximo ano a gente vai ter uma retomada aí muito mais forte, né? Porque se tudo der certo, não vai ter mais nenhuma variante da Covid, e a gente vai conseguir seguir adiante. Então, a gente tem aí boas perspectivas para o mercado para o próximo ano, e também da nossa parte de serviços, né? Que a gente está trabalhando fortemente no desenvolvimento de tecnologias para essa parte de serviço, para a gente continuar crescendo nesse nicho de mercado, que é um mercado interessante, e também um foco importante para a Coface no que tange ao seguro de crédito, né, tanto o mercado interno ao mercado externo, é também o foco no cliente. Então, a gente está focando em tecnologia também para a parte de seguros, para tornar todo o nosso processo mais ágil e a gente conseguir entregar para o nosso cliente uma satisfação, uma grande satisfação no serviço que a gente presta para ele, né? Trazendo para ele uma experiência interessante no relacionamento com a Coface. Uhum. E falando agora em relação à pandemia, queria que você falasse um pouquinho quais foram os impactos, né, causados nas operações da Coface, e ela foi mais um gatilho também em relação ao seguro de crédito? Foi. Na verdade, ela foi um gatilho. Só que o que acontece, uma coisa interessante, e aí eu vou dizer para você que eu estou há 21 anos nesse mercado, e eu fico tentando achar uma boa explicação e eu não consigo explicar. Nós estamos hoje vivenciando uma sinistralidade do mercado de seguro de crédito, não só no Brasil, na América Latina, mas a nível mundial, que a gente nunca havia visto antes, né? Então, só para você ter uma ideia, com os dados de julho, a sinistralidade do mercado está em torno de aproximadamente 20%. É uma sinistralidade muito baixa. E por que eu estou falando isso? É porque é uma sinistralidade baixa no momento de pandemia. Então, é realmente algo inédito, Hanna. É algo inédito o que a gente está vivenciando hoje, essa pandemia, né, com todas as dificuldades que a gente vê de muitas empresas, né, no que tange a matéria-prima, muitas empresas tendo problema no recebimento das matérias-primas, falta da matéria-prima, enfim, e tantos outros problemas que foram causados com a pandemia, o aumento também de toda a parte de logística da empresa, né, enfim, aumentou muito também toda a parte de transporte de mercadoria, isso também teve um aumento importante durante esse período aí de pandemia, e apesar disso tudo, a gente vê uma sinistralidade muito baixa, e isso desde o ano passado a gente vem vivenciando essa sinistralidade, o que é algo inédito para a gente, né, e acaba sendo muito bom para as seguradoras, essa sinistralidade baixa, porém, o que acontece também? Muitas vezes o cliente, quando ele passa um tempo sem ter nenhum aviso, né, de nenhuma inadimplência, ele pode também pensar o seguinte: ele só teve 1 ano de apólice ou 2 anos de apólice, nunca teve uma sinistralidade nesse período de pandemia, e ele fala, se eu não tive uma sinistralidade até agora, então talvez eu não vá ter essa sinistralidade, então acho que eu não vou renovar essa apólice. Então isso também a gente viu aí nesse período de pandemia, né? Apesar do momento aumentar a demanda pelo seguro de crédito, mas a gente também viu aí algumas empresas que, por perceberem
que não tiveram aí problemas com clientes de inadimplência e atraso de pagamento, decidiram aí também não renovar o seguro de crédito. Mas aí é que mora o perigo, né? Porque essa situação, a gente não sabe até quanto tempo ela vai se manter. Então, o mundo vai voltar ao normal, tudo vai voltar ao normal. Então, está protegido, né? E aí aquela coisa da sustentabilidade para os seus negócios, porque às vezes uma recuperação judicial, dependendo do tamanho dela, ela pode acabar com o seu negócio. E aí, de novo, falando a questão da sustentabilidade do negócio, é muito importante que as empresas tenham sim, uma proteção para uma parte importante dos seus ativos, que são aí os recebíveis. Uhum. E ainda, né, Marcele, falando, né, sobre crise, né, a Coface Brasil já enfrentou outros momentos, né, de situação econômica desafiadora no país, como, por exemplo, lá em 2015, né, o que foi diferente dessa vez? Quais foram as ferramentas que a companhia usou para conseguir se preservar nesse momento também de pandemia? Olha, eu até costumo dizer que 2015 foi... Para mim, foi a maior crise que eu já havia enfrentado aqui no Brasil e que eu também tinha, assim, acompanhado até de outros países, porque quando eu comecei na Coface, eu era analista de crédito. Então, eu comecei como analista de crédito de exportação, então analisei aí muitos limites de crédito para empresas estrangeiras. E essa crise de 2015 que a gente teve, 2016, realmente foi algo, assim, que eu não havia visto antes. Foi um impacto enorme. Eu me recordo muito bem que ali no finalzinho de 2014 a gente tinha preparado todo o planejamento estratégico para o ano seguinte. E quando a gente chegou, terminando ali o primeiro trimestre de 2015, a gente parou e falou, opa, vamos ter que mudar toda a nossa estratégia, porque a situação está piorando e a gente não sabe aonde isso vai parar, e aí era a crise grande chegando que estava virando uma bola de neve. E a gente teve que mudar nossa estratégia rapidamente, né? Então era como você trocar o pneu do carro com o carro andando praticamente, porque tudo que você tinha planejado e organizado com a equipe, né, e todo mundo com aquele mindset, ok, vamos fazer isso, esse é o caminho que a gente vai seguir no próximo ano, a gente teve que mudar a estratégia e ter uma estratégia aí diferenciada. Nesse momento, o que a gente fez, Hanna? A gente fortaleceu os pilares do seguro de crédito. E quais são os pilares do seguro de crédito? Primeiro, a informação. Né? Então, a gente reforçou todo o nosso monitoramento, obtendo mais informações de várias fontes diferenciadas, e também outro reforço que a gente fez foi em toda a nossa equipe de analista de crédito, né? Tendo mais pessoas olhando diariamente e permanentemente revisando ali o número das empresas para tentar identificar qualquer fragilidade para poder a gente evitar aí grandes perdas, né? Uma sinistralidade muito alta. Então foi isso que a gente fez, a gente reforçou todo esses pilares do seguro, que basicamente é a informação financeira, né, e informações de mercado, referências também, e também esse monitoramento interno de revisão dos limites. A gente aumentou muito aí a periodicidade dessas análises, dessas reanálises. E isso fez com que a gente tivesse um ano de 2015 foi um ano difícil, mas todo esse trabalho que a gente fez em 2015, ele permitiu com que a gente tivesse um ano de 2016, que foi o pior ano da crise no Brasil, que a gente tivesse um ano aí muito melhor. A gente conseguiu reduzir a sinistralidade, dar a volta por cima e seguir adiante com o nosso negócio. Qual é a relação desse momento com o momento da pandemia? O que eu sempre falo é que 2015 foi um momento em que a gente se reforçou de uma forma tão importante nesses pilares do seguro de crédito, que isso nos deu também um conforto e nos deixou preparado até para enfrentar a pandemia.
né? Então, a gente tem todo um monitoramento robusto que a gente reforçou em 2015 com novas ferramentas que foram utilizadas e criadas e contratadas, e isso fez também com que a gente entrasse na pandemia de uma forma mais confortável com os riscos que a gente tem aí na nossa carteira. Perfeito. E hoje, qual é a estratégia de crescimento da Coface no Brasil? O foco está mais orgânico ou numa expansão mais inorgânica? Olha, a gente tem um foco aí no crescimento orgânico, né? Porque a gente realmente acredita que o mercado brasileiro tem um grande potencial. Então, muitas empresas brasileiras ainda não conhecem o real benefício do seguro de crédito, né? Os benefícios que esse produto pode trazer para as companhias. Então, a gente acredita que podemos explorar muito ainda o mercado brasileiro e também na América Latina, pelo fato de muitas empresas ainda não terem tido o contato com o seguro de crédito e não conhecerem o real benefício desse produto, que na verdade não é um grande, eu sempre falo que é mais até do que um seguro, né? É um guarda-chuva de serviços também que a gente oferece junto com a contratação do seguro. Perfeito. E o sistema também bancário no Brasil, a gente sabe que está passando uma grande transformação, né, que é a chegada do Open Banking por aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que a companhia está, né, aproveitando sobre mais esse benefício. Olha, hoje a gente, como eu tinha mencionado, a gente está trabalhando muito com essa parte de tecnologia, né? Então, algo que a gente está muito atento também, Hanna, é a questão de fazer conexões com bancos, com instituições financeiras, de que forma que a gente pode contribuir com os nossos produtos, principalmente os produtos de serviço, né, para as fintechs, para as insurtechs também, nesse mundo novo digital que está vindo por aí. E aí a gente está desenvolvendo muitas APIs, né, que são as conexões que a gente tem dos nossos sistemas com os sistemas dessas empresas, desses parceiros, né, para que a gente consiga entrar mais nesse mundo digital e consiga fazer com que os nossos produtos alimentem aí todos esses esses sistemas, né, todo esse sistema digital que está sendo criado aí, principalmente no mundo financeiro, né, a gente está tentando se conectar com eles para que os nossos produtos tenham uma conexão com essas empresas e que tudo seja feito de uma forma automática. Então, é aí que a gente vai focar o nosso crescimento para o próximo ano, nessas parcerias. Perfeito. E hoje, né, a Coface está listada na Euronext, né, que é uma bolsa holandesa. Queria que você falasse um pouquinho por que a companhia pode ser uma boa opção para o investidor brasileiro. Olha, a Coface, eu sempre falo que a Coface, eu divido a Coface em 3 temporadas, tá? E a gente está vivendo, e foram 3 CEOs diferentes que a gente teve aí ao longo desses últimos anos, desses 20 anos, digamos. E a gente está numa 3ª temporada, e é essa temporada que eu menciono, que eu acho que é uma temporada bem interessante, que é onde a gente está investindo muito em tecnologia, ampliando todo o nosso negócio de serviço, que eu acho que a gente tem um diferencial dentro do mercado, a gente não está competindo diretamente com os birros de crédito, porque a gente oferece serviços que vão adicionar, vão dar um valor agregado para as empresas, então a gente dá opinião de crédito, a gente dá o score da carteira, do portfólio dos clientes, a gente oferece isso também. Então, a gente está agregando um valor no dia a dia do gerenciamento de crédito do portfólio das empresas. Então, eu realmente acredito muito nessa forma em que a gente trabalha de agregar o valor.
E é aí que eu acho que é onde a gente tem um potencial grande de crescer e também de estar muito conectado aí com as empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, né, no dia a dia delas e contribuindo para o crescimento também das empresas. Essa questão, tem uma pergunta aqui de um telespectador no nosso chat, o Peter Santana, perguntando o seguinte, falando, né, Marcele, tudo bom? A Acoface tem planos de abrir capital na B3 direto ou BDR? Olha, no momento ainda não está nos planos. No momento. Uhum. Tá bom. Então, só para a gente finalizando a nossa conversa, queria que você falasse quais são os principais pilares ESG da Acoface. Olha, os principais pilares da Acoface, eu acho que primeiro é a questão da solução de gerenciamento de crédito que a gente pode oferecer para as empresas. Eu acho que isso daí é algo importante que pode ajudar as empresas no dia a dia. E a Acoface, ela é uma empresa que já está há muitos anos no mercado. A gente tem uma base de dados com milhões de empresas cadastradas, aonde ao longo desses 75 anos da Acoface, a gente conseguiu acumular ali muito histórico das empresas, muitas informações. Então, eu acho que esse é um grande ativo que a Acoface tem para oferecer para o mercado, é esse know-how que ela tem em análise de crédito, essa expertise em análise de crédito no Brasil e no exterior, a cobrança nacional e internacional. Então, muitas vezes a empresa brasileira vai fazer uma venda para o exterior e ela tem uma inadimplência. Se ela contrata o serviço da Acoface, ela não precisa buscar um advogado no exterior para cuidar de todo o processo, ela pode contratar a Acoface e a gente oferece esse serviço no exterior para ela, né? Então, com toda a rede da Acoface, que é uma rede muito renomada em todos os países, né, que a gente tem presença hoje, a gente tem presença em aproximadamente 100 países no mundo inteiro, nas principais capitais do mundo. Então, eu acho que o grande pilar da Acoface é esse, é a nossa expertise, a nossa experiência, os produtos que a gente tem para oferecer para o melhor gerenciamento de crédito, as melhores soluções financeiras para a estratégia financeira da companhia, para a sustentabilidade do negócio da companhia e também para o desenvolvimento, a abertura de novos negócios da empresa, né, novos mercados. Ele pode quer explorar o mercado asiático, ele pode explorar o mercado asiático, tendo toda a proteção da Acoface, ele vai fazer as vendas dele tranquilamente, porque se tiver algum problema, a Acoface está lá para apoiar e suportar. Uhum. Perfeito, então essa foi a Marcele Lemos, CEO da Acoface da América Latina. Marcele, mais uma vez queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business, espero que você volte, né, para a gente conversar outra vez. Sinta-se desde já convidada para voltar, tá bom? Obrigada, Hanna, obrigada a todos, uma boa tarde e foi um grande prazer estar aqui com todos vocês. Tchau, tchau. Você foi todo nosso. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @abmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala pessoal, muito boa noite, já podemos dizer aqui boa noite já
Sejam bem-vindos a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui para entrevistar grandes convidados. Lembrando também que o BMC Talks está disponível em todas as plataformas de podcast. Toda semana tem um programa novo na sua plataforma preferida. É só procurar bmctalks.com.br, tá? Ou bmcnews.com.br ou BMC Talks na sua plataforma preferida, tá? Lembrando que hoje a gente tem um programa bastante especial para a gente conhecer um pouco mais do time da Vanguard, né? Falar muito sobre investimentos, sobre gestão de ativos, mas principalmente também sobre gerenciamento de risco, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai chamar, deixa eu ver se o Mário aqui já está aqui para a gente falar com ele, um dos sócios responsáveis pela Vanguard. Boa noite, Mário, tudo bom? 192. Tudo e você? Bem melhor agora, né, com a sua chegada por aqui. Muito obrigado pela presença. Tá bom, então. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigado. Ô Mário, eu acho que aqui no nosso programa, não sei se você já participou aqui do BMC Talks, mas a gente procura, antes de falar um pouquinho sobre gestão, sobre cenário, expectativas, né, tudo que a gente está vivendo, um pouquinho sobre estratégia da gestora, mas principalmente a gente gosta de conhecer quem está por trás, né, das gestoras, por trás das corretoras, dos fundos, enfim, realmente quem está transformando esse país. Então, a pergunta é, depois a gente mostra um pouco do Mário Avelar hoje dentro da Vanguard, mas um pouco como é que você chegou até aqui, né? Quais foram os passos, né? Passou por um outro banco, corretora, gestora, antes de construir a Vanguard? Como é que é essa história pré-asset, né, que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje? Legal, Marco. Vamos lá. Então, antes da gestora, exatamente antes, eu passei 3 anos no Bradesco. Eu era um dos executivos lá da Ágora Corretora, responsável primeiro pela mesa de operações de derivativos e depois por toda a superintendência de produtos, fundos de investimento, renda fixa, estruturados, etc. E também tive passagem por outras corretoras de valores antes disso e também pela Asset Management do Santander. Então, acho que em 1 minuto falando aqui eu consegui resumir para você 20 anos de trabalho, mas é basicamente isso. Muito bom. E hoje a sua principal responsabilidade é a parte de risco, compliance, então falar um pouquinho também da parte hoje atuando dentro da Vanguard. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a casa, a gestão, a estratégia, mas um pouquinho do dia a dia, até como que esse background, enfim, toda essa história. Depois eu queria até falar um pouquinho também sobre o CFA particularmente, né? Acho que tem bastante gente que tem curiosidade, mas falar um pouquinho sobre o seu trabalho hoje dentro da Vanguard, né? Tá, então, na Vanguard eu sou o diretor responsável por risco e compliance, e também assumo algumas tarefas comerciais. Então, tudo que diz respeito a risco e compliance dentro da gestora é comigo. Tá? Risco do fundo, risco operacional, risco de imagem, etc. Cai tudo em cima de mim aqui. Eu sou o cara que puxa a orelha nesse caso. Muito bom. E só para responder aqui uma pergunta, eu vou aproveitar também que você possui também a denominação aqui, a certificação do CFA, falar um pouquinho rapidamente sobre isso, né? Só para quem tem curiosidade no CFA, claro. Falar um pouquinho sobre esse processo, né? Acho que é uma pergunta básica que sempre você deve receber, né? O quão vantajoso realmente o CFA é no peso, no currículo, né? Para você, por exemplo, como comercial, na decisão de trazer um cliente institucional, enfim, o quanto realmente pode ser importante, né, essa certificação aí no currículo, na construção de uma carreira, principalmente no mercado financeiro local, né? Tá, legal, bacana. Eu respondo bastante essa, inclusive porque eu também sou professor e dou aula para o pessoal que está estudando para o CFA. Sim, então eu acabo respondendo várias vezes essa. Mas é ótima pergunta. Eu acho que tem 3... não vou falar vantagens, não é? Mas tem 3, atribuições que são interessantes de estudar para ela. Primeiro
o que literalmente a gente aprende. Então, acho que é mais ou menos sênior que um profissional pode ser. Se para estudar para o CFA, vai acabar aprendendo alguma coisa. Vai ser forçado a aprender alguma coisa, tá? Garanto isso para você. Então, bom, primeiro que tem um ponto aí, né? O segundo, que eu acho que é muito legal, é que para você conseguir passar nos 3 níveis do CFA, você precisa ter um nível de dedicação que é muito alto. Eu conheço profissionais aí famosíssimos no mercado que têm a certificação. Me lembro perfeitamente da minha época lá de Santander Asset, que muita gente de lá, inclusive da gestão dos fundos, na época estava tirando o CFA, e é unânime, todos precisaram estudar. Então não é porque a gente está falando de alguém com altíssimo conhecimento técnico, experiência, etc., que não tenha estudado para conseguir passar. Estudou, com certeza. Pode ter estudado mais ou menos de acordo com a bagagem prévia que já tinha. Então, o que é legal disso para quem quer se dedicar para chegar até o fim? Quando você consegue tirar o título, você recebe lá suas 3 letrinhas, quem olha de fora sabe que, no mínimo, você foi uma pessoa que se dedicou durante um tempo muito extenso para conseguir ter chegado ali. Então, a gente falou aqui do que estudar bastante acaba aprendendo muita coisa. Segundo, que a dedicação passa uma imagem para quem está te olhando, fazendo negócio com você, de que, no mínimo, ainda que você seja um estúpido, mas que você se dedicou demais para conseguir aquilo. Então é um ponto positivo. E tem um terceiro que eu acho que é muito legal, é que existe uma comunidade do CFA mundo afora que acaba, de certa forma, abrindo portas caso você precise fazer relacionamento com, digamos assim, por exemplo, em algum país, você quer fazer negócio na Arábia Saudita, por exemplo, você não conhece ninguém lá. Poxa, como é que eu vou entrar lá para chegar no banco XYZ? Você pode, por exemplo, acessar algum colega através da sociedade de CFA local lá e abrir portas nesse sentido para você. Então, acho que sim, são essas 3 principais vantagens que eu entendo, acho que é muito legal e que é recompensador atravessar essa maratona aí de 3 provas e, conforme o próprio CFA fala, de 300 horas de estudo por prova para passar. Muito bom. Realmente é uma inspiração, né? Acho que para todos, né? Independente, acho que da idade, do tempo de experiência, realmente é sempre, no mínimo, acho que no mínimo, acho que um desafio de vida, né? Assim, você se programar, estudar, enfim, eu acho isso. Desafiar, né? Você vai aprender com certeza e vai se sentir desafiado. Isso eu te garanto. Com certeza. Assim, fora todos os benefícios, né, que você falou, enfim, que acho que é a minha opinião, assim, é um cartão de visitas que fala por si só, mas eu acho que principalmente só para você ter ser autodesafiado, eu acho que já é muito bacana. O Mário, agora para a gente entrar um pouquinho na Vanguard, falar um pouquinho, né, eu acho que aqui a gente vai ter que, nós vamos aproveitar esse espaço para explicar um pouquinho também sobre os modelos multifatoriais, enfim, o Factor Investing, explicar basicamente o conceito aqui para quem talvez não conheça, né? A gente já teve aqui com outros gestores que utilizam muito essa estratégia, mas é uma estratégia muito nova no Brasil, são poucos talvez vocês, mas eu vou chutar aqui, tá? Mais 1, 2 casas que tenham utilizado essa estratégia, mas acho que talvez vocês sejam a maior referência no país que tenham utilizado. E até pegando aqui algumas informações próprias de vocês, falar um pouquinho também dessa evolução que a gente tem ao longo do tempo, né, do processo de avaliação de empresas, enfim, a gente tem lá desde dos primeiros modelos ali de Sharpe, né, acho que todo mundo conhece muito bem, usa muito bem o famoso CAPM, mas até acompanhar essa evolução ao longo do tempo, né? Então, se você pudesse, de novo, fazer um resumo aqui, talvez de um CFA Level 2 em 5 minutos, né? Nessa história aqui dessa evolução aqui dessa parte de gestão de portfólio, né? Tá, Marco, essa pergunta é boa, a resposta poderia demorar aqui de 5 a 30 minutos, eu vou tentar ficar mais nos 5. Ou 30 dias, né? Ou 30 dias, também daria. Então, basicamente é o seguinte, voltando lá na história, já que você puxou o gancho do Sharpe,
Ele começou lá com o modelo do CAPM lá nos anos 60, e aquele foi talvez o primeiro modelo mais simplificado de avaliação de ativos de risco que se tem conhecimento. E aquilo ali foi talvez a semente que faltava para que a academia começasse a aplicar métodos científicos em algo que antes era puro artesanato, vou chamar assim, que era a gestão financeira, a gestão de portfólio, né? Então, o que o Sharpe conseguiu fazer ali foi tentar explicar retorno de ativos de risco, que eu vou falar especificamente de ação, com base em retorno, eu falei risco, eu falei errado, explicar retorno de carteiras, retorno esperado de ativos, com base em dados e com uma base um pouco mais matemática do que antes a gente tinha, que era puro artesanato, né, vamos chamar assim. Então, basicamente, o que o Sharpe foi ali, o que ele modelou ali foi que o retorno esperado de uma carteira ou de um título é função do risco que se percebe em relação ao mercado de forma geral, né, era isso. Então, se você tem lá uma ação que costuma oscilar muito mais do que o Ibovespa, ao longo prazo você poderia esperar ter um retorno maior, porque você estaria sendo recompensado por um risco maior que você está correndo, né? Falando em palavras muito gerais, isso é mais ou menos o que diz o CAPM. Mas o que foi interessante do CAPM é que ele jogou ali uma provocação para que se desenvolvessem outras formas de se medir risco e que, portanto, dariam para o investidor, para o gestor, outras formas de se esperar retorno. O que eu quero dizer é o seguinte: existe no CAPM uma fonte de risco que é estar comprado em ações, então por isso você tem que ser remunerado. O que começou-se a fazer, e que hoje em dia se chama de Factor Investing, isso vem acontecendo há 60 anos já, é tentar mapear, conseguiu-se, mapear outras fontes de risco no mercado de ações, que não é só o risco de mercado. Então, você ter o risco de mercado é como se você fosse comprar a bolsa inteira, e aí você está exposto 100% ao risco de mercado. O que você consegue fazer? Você segrega as ações, você segmenta, por exemplo, o IBX, que é um índice de ações, ou o IBOV, ou no caso dos Estados Unidos, o SP500, mas você basicamente encontra, ou você, melhor, agrupa ações de forma que esses grupos de ações tenham sensibilidade a outros fatores de risco que são complementares àquele risco principal, que é o risco de ações. Tá? Uma forma que eu uso para tentar resumir o que são os fatores de risco é a gente pensar que eles são grandes forças motrizes que muitas vezes a gente não enxerga, mas que são elas que no longo prazo fazem com que as ações se movam, seja para cima ou seja para baixo. Tá? Então, o fator de risco é isso. O que é o Factor Investing, então? Ele é basicamente você pegar uma quantidade muito grande de dados eu estou falando assim, retorno histórico de ações, de todas as ações componentes de uma bolsa, por exemplo, e você enxergar historicamente, ao longo de muitos anos de dado, você tentar agrupar quais foram as características que determinadas empresas tinham, que no longo prazo explicaram o fato delas terem tido um retorno muito maior do que outras. Então, se você pegar aqui, vou olhar para 3 ações na minha tela que não tenham nada a ver uma com a outra, pelo menos aparentemente. Ambev, Locamérica e Suzano. A princípio, você pode pensar, poxa, o que aquelas empresas têm em comum? Não tem nada, né? Uma é bens de consumo, a outra... Bom, 2 são bens de consumo, ainda que sejam bem diferentes, e uma de commodity, que é Suzano. Aí você fala, poxa, talvez ela não tenha nada em comum. Mas quando a gente faz uma análise histórica com dados de um prazo suficientemente longo, a gente pode encontrar algumas semelhanças entre elas, por exemplo, na estrutura de balanço delas, ou no nível de alavancagem que elas fazem, ou de um ponto de vista de valor, se essas empresas costumaram no passado estar baratas ou estar muito caras. E a gente começa a aglutinar essas empresas e perceber que teve um desses fatores aí que a gente está falando, que foi comum a todas elas no passado e que fez com que essas ações andassem juntas, elas tivessem um nível de retorno muito maior do que a média do mercado. Veja bem, eu usei esses 3 nomes aqui totalmente aleatoriamente, tá? Eu não estou dizendo que elas
estivessem aqui dentro de alguma carteira de algum desses fatores de risco. Mas basicamente, então, o investir baseado em fatores de risco, o que se chama de factor investing, é isso. É você analisar historicamente uma quantidade muito grande de dados e entender quais são as peculiaridades que as empresas têm que explicaram que elas tivessem, num prazo suficientemente longo, retornos anormais, que a gente chama, retornos acima do que o risco que elas correm presumiria que elas tivessem de retorno, tá? Ou seja, pelo modelo do CAPM, por exemplo, poderia se presumir que a Ambev deveria ter lá 10% ao ano de retorno, e aí concluiu-se que ela tem 15%. Esse 5% excedente de retorno que ela teve pode se atribuir a outros fatores de risco. Então, o Factor Investing é isso, é mapear esses fatores de risco que explicaram retornos excedentes, e aí você então pega a sua carteira e replica ativamente nela esses fatores de risco que você enxerga que tiveram um retorno muito alto no passado e que você está acreditando que ele vai continuar entregando prêmios para frente. Mandar um abraço para todo o time aqui do conselho, né, consultivo da Vanguard aqui, inclusive o meu amigo professor Joelson aqui, além de outros amigos companheiros aqui, né? E aí eu já fazer uma pergunta aqui, até um pouco na prática. Quando você fala assim, pô, a gente pega um mercado americano, e acho que a gente também importa, né, muita teoria, muita academia de fora, tem como referência, mas lá, acho que falando diretamente lá, a gente tem uma moeda forte, inflação controlada há muito tempo, enfim, crescimentos constantes. Como é que você consegue tropicalizar, né, esses fatores, né? Porque até olhando aqui para o Brasil, acho que tudo pode acontecer, né? A gente está vendo aí essas últimas semanas, outubro, acho que ficou claro. Como é que você tropicaliza, no sentido assim, por exemplo, talvez você trabalhe só com dados do real para cá, ou dá para você pegar dados antes, né, da implementação do plano real? Como é que funcionam essas dificuldades realmente de utilizar esses modelos aqui no Brasil, né? Ótima pergunta. O que a gente faz? Começando pelo histórico, né, que é uma pergunta bem curiosa que você fez. Só para você ter ideia, os nossos estudos para Estados Unidos começam em 1950. Estudos próprios. Para o Brasil, a gente começa em 2003. Então, o que acontece? Antes de 2003, a gente entende que a poluição nos dados era tamanha que eles perdem confiabilidade. Então, a gente simplesmente tem que ignorar, e a gente, então, trabalha aí com 18 anos de dados históricos contra 60, quase 70 anos, praticamente 70, né, que a gente está de fora. Quando a gente vai para outras bolsas, Inglaterra, por exemplo, os testes também têm uma janela de mais de 50 anos disponíveis. Então, realmente, aqui para o Brasil, a gente não consegue nem voltar ao começo do plano real. Basicamente, o que eu costumo dizer para as pessoas a gente começa a ter dados confiáveis aqui no mercado local, mais ou menos naquela época que a bolsa, mais ou menos não, exatamente na época em que voltaram as ondas de IPOs na bolsa local aqui. Natura, Gol, mais ou menos naquela época, que é aí começo dos anos 2000, quando também teve a criação pela Bolsa dos índices de governança, enfim, ali o mercado começou a ficar um pouco mais, os dados começaram a ficar mais digeríveis, vamos dizer assim, tá? Então, essa é uma parte da tua pergunta. A outra, que é sobre a tropicalização, tá? Esse é um outro ponto que é muito relevante. Agora, aqui eu faço vou separar a resposta em dois aqui, que é importante o seguinte. Sim. Um dos trabalhos que a gente faz muito aqui é pegar os fatores de risco puramente como foram escritos pela academia americana e replicar para o Brasil. Ou seja, o que o estrangeiro fez lá funciona aqui exatamente igual. Tá? Esse é um ponto para a gente. Se a resposta para isso for não, eu já começo a desconfiar um pouco, porque eu tenho receio de estar fazendo o que a gente chama de data mining, que é tentar ajustar o backtest para o que a gente quer enxergar. Isso é um problema. Sim. Tá? Sim. Então, quando a gente testa tudo que o americano desenvolveu para o SP500 e a gente traz para cá, da mesma forma,
e a gente encontra resultados semelhantes, esse já é um sinal muito positivo. E isso acontece, tá? Eu tenho isso na apresentação institucional da gestora, inclusive que tem no site, tem lá, em 2 slides, a gente tem evidências nos Estados Unidos, desde 1950, e exatamente a mesma métrica trazida para o Brasil desde 2003, a gente tem resultados semelhantes. Então isso é uma notícia muito boa. Quer dizer o seguinte, o fator de risco, da forma com que o mundo inteiro enxerga, funciona para o Brasil. Ele gera retornos excedentes. Tá? E não explicados pelo fator de risco tradicional. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, se a gente pegar como o americano, por exemplo, mede qualidade, né? O americano mede qualidade comparando ativo total com lucro bruto. Se a gente faz isso para o Brasil, a gente encontra resultados semelhantes. Então, isso tudo é muito legal, porque primeiro me dá uma noção de que eu não estou pisando em solo permeável, sabe? Eu tô realmente caminhando em algo que tem um background econômico muito robusto. E aí, a parte da tropicalização que realmente acontece, ela vai um pouco além. Ela é desenvolvimento proprietário que a casa fez, que a Vanguard fez, é a forma própria dela de medir esses fatores de risco, né? Então, tem lá o fator de qualidade, o fator de baixo risco, o fator de valor. Como é que eu meço o fator de valor, o fator de qualidade, ou o fator de baixo risco? Tem lá o jeito que é público, que a academia já publicou e que todo mundo consegue replicar, e o que a gente fez foi, a gente usou isso como uma inspiração para desenvolver os nossos próprios, as nossas métricas de como medir as empresas sob essas métricas, essas suas óticas, essas, digamos, macro classes de risco, né? E aí sim é uma tropicalização, não deixa de ser, porque é um jeito nosso aqui que faça sentido para a forma com que as empresas publicam resultado no Brasil, para a dinâmica do mercado brasileiro. Tem um problema muito grande no Brasil de liquidez, a liquidez na Bolsa é concentrada em um número pequeno de nomes. Se você pega o próprio IBX, que é o índice antigo mais amplo que a gente tem aqui, ou melhor, desculpa, ele é mais novo que o IBOV, mas ele é mais amplo que o IBOV. A gente tem o IBX hoje, que são as 100 maiores capitalizações da Bolsa, só que 20% dele é uma ação, que é a Vale. Então, gera um tipo de dificuldade, vamos dizer assim, precisa de um capricho adicional de como aplicar valor para não cair eventualmente em algumas ciladas desse tipo, entendeu? Mas é basicamente isso, assim, existe, claro, uma tropicalização, mas sim. Apesar de haver, o que deixa a gente muito tranquilo é que existe um background econômico muito forte de que todas as teorias